Pegue, por favor, a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Coloca a NVI, por favor, o versículo 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida, e o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. E aí ele repete, versículo 44, eu vou adiantar por conta do nosso tempo. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amados, que palavra poderosa! Esse versículo, esse texto, para nós gentios que fomos visitados pela salvação de Jesus, eu fiz questão de ler uma grande parte dos versículos para você compreender a dimensão dessa história. E eu quero começar aqui a destrinchar esse texto por parte. Esse texto revela um amor profundo de Deus por todas as pessoas. Primeiro que nós começamos aqui a ler o texto, dizendo que este homem não era judeu. Logo, os judeus imaginavam que a salvação era somente para eles. Inclusive Pedro acreditava que Jesus veio para eles, para o seu povo. E este homem, diz a palavra, que ele era um centurião italiano. Cesareia, eu estive nessa cidade em 2010. Era uma cidade de nome Cesareia, porque Herodes construiu essa cidade em homenagem a César Augusto,
o imperador de Roma, e ele batizou o nome, a cidade de Cesareia. E ali residia aquele homem que provavelmente foi trazido da Itália para residir, para ajudar a governar a região da Judéia. Aquele homem não era judeu, mas aqui diz que o aspecto, versículo 2, diz que ele era um homem religioso. Ele era um homem que toda a sua família era religiosa, que era temente a Deus, que dava muitas esmolas ao povo, que orava continuamente a Deus. Era um homem que tinha uma família abençoada. Mas diz que a palavra de Deus, que um anjo lhe visitou. Olha o que diz o versículo 4. Então Cornélio fixou os olhos e disse: quem é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como memorial diante de Deus. O versículo 2 diz que ele praticava boas obras, que ele dava continuamente esmola àqueles que precisavam, mas ele precisava de algo. Ele precisava, não somente ele, mas toda a sua família. Eles precisavam de salvação. Logo, resumidamente, para que é que Deus aparece através de um anjo a Cornélio, dizendo: manda alguém até Jope. Jope é uma cidade que hoje está ali do lado de Tel Aviv, à beira-mar. Também em 2010 nós fizemos uma visita até as ruínas da casa de Simão, o curtidor, na beira-mar. E ele manda ele sair em busca de Pedro, Simão Pedro, para trazer até Cesareia. Demoraria dias. Ele diz: manda alguém até Jope, a casa de Simão o curtidor, e lá está hospedado alguém por nome Simão, conhecido como Pedro, e peça que traga ele até você. Aí alguém diz assim: peraí, pastor, mas por que Deus mandou ir buscar Pedro, se Cornélio já tinha todo esse padrão de religioso, de temente a Deus, de alguém que ajudava as pessoas, de alguém que não tinha problemas familiares, alguém que tinha uma estrutura boa? Porque Deus precisava, apesar de tudo que ele possuía, lhe oferecer a salvação. Deus precisava lhe oferecer a salvação. E por quê? A salvação, ela não vem por obras. A salvação não vem porque você é bom, porque você pratica boas obras, não vem porque você é religioso, não vem porque você tem prática religiosa. Não, salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então alguém precisava pregar para ele. A salvação só é adquirida por meio de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Pedro é visitado e Deus disse: olha, não hesite em ir até onde eu estou lhe mandando. E diz a Bíblia que eles chegaram até a casa de Pedro, e aí eles chamaram Pedro, e disse a Bíblia que Pedro, versículo 21, Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a quem vocês procuram, por que vocês vieram? E eles explicam então o que o anjo tinha lhe falado. Diz: o anjo nos instruiu, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. A NVT, por favor, a parte B, a parte final aqui diz: um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Ora, mas se Cornélio já era um padrão religioso, por que Deus manda chamar Pedro para pregar para ele? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e isto é ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Diga: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou o evangelho de Cristo. Então ninguém é salvo porque é religioso, ninguém é salvo porque pratica boas obras, ninguém é salvo porque não fuma, não bebe, ninguém é salvo porque pratica de dar esmolas, ajudar as pessoas que precisam. Não, isso é fruto de salvação, mas ninguém é salvo por isso. Efésios capítulo 12, versículo 8, o Senhor nos disse através do apóstolo Paulo, ele disse: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Versículo 9 diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras. Salvação
não é uma recompensa que Deus dá para as pessoas porque elas são boazinhas. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Logo, Cornélio era bom? Era. Ele dava esmola? Dava. Ele ajudava as pessoas carentes? Ajudava. Ele bebia? Ele fumava? Não. Ele tinha uma família estruturada? Tinha. Mas ele precisava de tudo, porque receber Jesus Cristo e a salvação é receber tudo. Você pode achar, algumas pessoas dizem assim: olha, aquela pessoa é uma bênção, só falta Jesus para ela. Mas se falta Jesus, falta tudo. Aquela pessoa, ela é tão gente boa, só falta Jesus na vida dela. Não, então falta tudo, porque Jesus não é um acessório para a nossa vida. Jesus é que preenche a nossa vida. Jesus é que dá valor à nossa vida. Ele que traz sentido à nossa vida. Então você não é salvo porque você acha que tem boas obras. Você não é salvo porque, se você é evangélico, você acha que você é um evangélico padrão, religioso, porque você não erra, porque você não peca. Não, você é salvo pela graça. Salvação não é uma recompensa pelas boas obras. Salvação é um presente de Deus. E por que Deus visita Cornélio, que não está dentro dos limites dos judeus? Deus visita Cornélio e visita Pedro lá às margens de Jope, uma região portuária. Pedro sobe para o terraço para orar e Deus manda uma visão para ele. E nessa visão ele vê um lençol e vê vários quadrúpedes, várias aves, tipos de animais. E aí nessa visão Deus disse para ele: mate e coma. E Pedro disse: jamais, Senhor, eu vou comer, porque eu jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas ele ficou sem entender aquela visão. O que é que Deus quer me mostrar? E enquanto ele está lá pensando na visão que ele teve, os homens chegam. E esses homens chegam e dizem assim: nós viemos aqui porque um anjo do Senhor apareceu ao nosso senhor Cornélio e mandou a gente vir te buscar para que você pregue a palavra para ele. Peraí, pastor, o Pedro ainda estava sem entender. Ele respondeu: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele ainda estava sem entender. Quando ele chega até Cornélio, ele ainda diz para Cornélio, olha o que diz aqui, queridos, o versículo 15. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Deus estava falando de quem? De um pecador. Deus estava falando de Cornélio, um homem que estava esperando. E Pedro, os judeus, eles eram religiosos, então eles achavam que eles não deviam se misturar, que eles não deviam entrar na casa de um pecador, porque era considerado impuro para eles. Então diz o versículo 28, que quando ele chega até a casa de Cornélio, Pedro lhe disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Ninguém deve ser considerado impuro ou impróprio. Às vezes tem a religiosidade que ela quer definir quem é salvo e quem não é. As tradições religiosas querem definir quem vai para o céu e quem não vai, quem merece ser salvo e quem não merece. Às vezes você olha alguém que você diz assim: nossa, essa pessoa precisa de salvação. E às vezes você olha alguém como um padrão e acha que essa pessoa também não precisa. Não é só o marginalizado que precisa de salvação. Não é só a moça que está se prostituindo que precisa de salvação. Não é o marginalizado que precisa. Não, também aquelas pessoas que estão muitas das vezes vivendo numa vida regalada, tendo bens, riquezas, mas falta paz, falta alegria, falta tudo, porque falta salvação. E diz a palavra, Pedro, ele fazia essa acepção. Então quando Pedro está lá, o versículo 34 diz a palavra de Deus que ele entende. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. A RA, por favor. Então Pedro entendeu a visão que Deus estava dizendo para ele. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não olha o lugar que você nasce, Deus não olha o teu padrão cultural, Deus não olha pelo que você faz, Deus não olha os teus padrões ou como o mundo mede as pessoas. Deus não faz a acepção como as pessoas fazem. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por que que a igreja está nas ruas? E por que que a igreja está no presídio? Por que que a igreja está lá na central de triagem pregando? Por que que a igreja está nos hospitais? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,4, a palavra de Deus nos diz que essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo, por favor, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não importa que se ache religioso ou não, não importa se está no presídio ou fora dele, se está no hospital ou fora de lá, não importa se está às margens da sociedade ou inserido na sociedade, Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Então Deus disse: Pedro, não considere ninguém impuro, vá e pregue, vá e anuncie a palavra. Então Pedro vai e começa a anunciar a palavra, e ele começa a pregar a palavra. E como é que Deus nos oferece isso, pastor? Como é que Deus nos oferece a salvação? Por que que hoje eu estou pregando sobre Cornélio? Porque Deus hoje está oferecendo a nós salvação. E como é que Deus nos oferece a salvação? Através da pregação. Por que Deus mandou Pedro ir lá na casa de Cornélio pregar para ele? Porque a salvação é oferecida através da pregação. Senão não precisava. As pessoas são salvas mediante aquilo que elas ouvem. No capítulo 11 de Atos, versículo 13, diz aqui a palavra, faz uma redundância e diz: ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro, e ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. O propósito não era só Cornélio, era toda a família dele. Então Simão, Pedro, vai te dizer como você pode ser salvo. Ele vai pregar a palavra. E versículo 15: então ele entra, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Versículo 16: então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Quem é alguém para considerar alguém indigno de entrar em uma nova vida com Deus? Você não pode começar uma vida nova com Deus sem antes você permitir que Deus entre na sua vida ouvindo a palavra. Boas obras salvam alguém? Religiosidade salva alguém? Não. Ele não é salvo pelas boas obras e nem pela religiosidade dele. A segunda coisa, versículo 24 do capítulo 10 e 33 diz que então Pedro respondeu: chegaram a Cesareia no dia seguinte, Cornélio o esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. A NVI, por favor. Chegaram e esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. A RA, eu quero ver um conceito bem correto aqui da palavra. Diz: Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, RC, por favor, seus parentes e amigos mais íntimos. Lá acontecia uma casa de paz. O Cornélio já era salvo? Não, mas ele não queria salvação só para ele. Então ele convidou os amigos mais íntimos e convidou toda a sua família, porque ele estava esperando quem? Pedro vir pregar a palavra para ele. Versículo 33 desse texto: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. A NVI, por favor. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Por que, pastor, que Cornélio estava sendo abençoado por Deus com a presença de Pedro e Deus lhe oferecendo salvação? Porque ele estava pronto para ouvir.
Sabe qual é a diferença de Cornélio para alguns religiosos? É que eles se fecham na religiosidade e não querem ouvir o que Deus tem para eles. Cornélio está pronto, juntamente com toda a sua família, para ouvir a palavra. Mas para que essa salvação aqui acontecesse, Deus também faz algo. Ele quebra paradigmas. Que paradigmas? De que Pedro não podia entrar na casa de um gentil. Para Deus salvar alguém, Ele faz um cristão ir nos lugares mais longínquos, aonde ninguém imagina. Faz um cristão ir numa vila na beira do rio, faz ir lá na sua casa para pregar a palavra para você, porque Deus tem um propósito e quer te oferecer salvação de graça. Salvação de graça. Salvação de graça. Diga glória a Deus. Ele quebra todos os paradigmas, e Pedro disse: agora eu estou entendendo. Versículo 34, agora eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama de maneira incondicional. O selo de Pedro naquela época, ele entendia como selo de que alguém pertencia a Deus, era a circuncisão. Se alguém conhecia a Deus, tinha que ser circuncidado, como tradição dos judeus. Mas Paulo disse que a nossa circuncisão é um sinal externo de que vocês crêem em Deus e em Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo 12, versículo 8, Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha, não permitam que outros os escravize com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo. Ou seja, Paulo está dizendo: cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais de Deus? Não, deste mundo, e não em Cristo, ou seja, da religião. Paulo está dizendo que ninguém vos engane. E aí, versículo 9, Paulo está dizendo aqui: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Versículo 10, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física. A circuncisão, aqui quem não sabia, era uma criança como se operasse de fimose hoje. Todo homem que demonstrasse a sua fé em Deus tinha que cortar o prepúcio do seu órgão genital. Essa era a circuncisão do judeu. Era a demonstração externa que ele acreditava em Deus. E aí agora Paulo diz: mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Versículo 12, no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com eles foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, qual é hoje a marca? Não é mais física, a marca é espírito. A marca física de que alguém pertencia a Deus era o quê? A circuncisão. E hoje, qual é a marca espiritual que nós somos circuncidados espiritualmente? No batismo. Quando você crê em Deus, você é batizado. E quando você é batizado, você está morrendo. Olha lá, vocês foram sepultados. Você, quando mergulha, é como um simbolismo no mundo espiritual, que você está abdicando de toda a vida do passado, e que agora você está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus, por meio da fé. E Pedro não entendia isso. Pedro, acabando ainda pregando, versículo 44 lá, 43 de Atos 10, ele ainda está pregando, e olha o que diz: e a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê, receberá o perdão de seus pecados, por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviu a mensagem. O Espírito desceu. Quando o Espírito desceu, Pedro entendeu. Ora, se o Senhor está dando a eles essa dádiva que deu para nós judeus, quem somos nós para impedi-los de serem batizados? Então o versículo diz: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora? Pode alguém se opor? Tem pessoas que fazem um bicho de 7 cabeças, batismo, e como Jesus falou, existem religiosos que são chamados por Jesus de fariseus, e sabe como Jesus classificou os fariseus? Hipócritas. Vocês não entram no céu
e não querem deixar ninguém entrar. Olha, pastor, eu ainda não me entreguei completamente. Diz que completamente, irmão, ninguém se entrega pela metade. Eu ainda não me batizei, pastor, sabe por quê? Porque eu ainda tenho muitas falhas, e vai continuar tendo, e vai continuar tendo. Esses homens aqui, vocês, a parte B, olha que diz: vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Vocês, ao invés de abrir a porta, fecham a porta do reino do céu na cara das pessoas. Sabe o que Jesus estava falando? A religiosos, que ao invés de propor a salvação em Cristo, eles propõem, sabe o que? O peso, o jugo. Jesus nunca disse: você não pode isso, você não pode aquilo. Ele está propondo para você. E ele diz: se você permitir, meu filho, que eu entre na sua vida, então a partir de agora eu vou fazer parte da tua vida, e você vai fazer parte da minha vida, e nós vamos sendo transformados todos os dias um pouco, até o dia que Jesus voltar. Então muitas pessoas dizem: eu não posso me batizar porque eu tenho defeitos. Vai continuar tendo, com uma diferença: agora você vai ter Jesus, e Ele vai pautar a tua mudança. Todos os dias você vai ouvir a palavra, e a palavra vai produzir em você um desejo de mudança. De forma automática, o Espírito Santo vai começar a fazer você renunciar a muitas coisas. Não é a igreja, não é ninguém, é o Espírito Santo. Deus está hoje te anunciando a salvação. E se no teu coração você crer, e se com a tua boca você hoje confessar, é um simples gesto, você será salvo.